Ela perdeu o emprego em uma grande emissora de TV por causa do vício. Deu a volta por cima. Hoje é destaque na comunicação brasileira. Nossa convidada de hoje, Keila Lima. Obrigada por você ter vindo. Obrigada, Tati. Estou feliz de estar aqui com vocês. Aliás, parabéns por esse novo projeto. Que honra. Bem feliz. Que honra poder estar aqui com vocês. De gratidão e felicidade. Obrigada. Obrigada por ter cedido a vocês. Um pouquinho do seu tempo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Vocês sejam muito bem-vindos ao Reset, um espaço feito para compartilhar histórias e mostrar que sim, é possível ressignificar e recomeçar. Lembrando que o Reset é gravado nas Asa Studio, aqui na Avenida Paulista, com essa equipe maravilhosa e eu diria assim, especialista, referência em produção audiovisual. Equipe massa, demais, né? Bons demais. Eles são incríveis. É isso, ó, e pra gente começar, antes que a gente comece, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá aquele like para dar aquela força pra gente. Combinado? Bora começar o nosso bate-papo? Vamos lá. Bom, antes da gente falar, né, dessa introdução aí, falando do vício, queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, né? Porque você passou pelas principais emissoras de TV, tem aí uma longa estrada, né, Keila? Tem uma longa estrada, Tati. Toda vez que me perguntam isso, eu tenho uma gratidão tão grande, porque a longa estrada significa que a gente não desistiu, né? Exato. Sim. Isso é o mais importante. Você ter certeza de que, a despeito de tudo que você passa, você não desiste. E eu comecei assim, comecei já contra todos e contra tudo que se poderia imaginar de possibilidade de trabalhar em televisão. Isso você sempre quis trabalhar em TV? Engraçado que eu sempre quis, desde pequena, era uma coisa que era para mim, que eu sabia que era o meu sonho, mas que eu nunca vislumbrava uma possibilidade disso acontecer. Eu não conseguia ver, na adolescência, por exemplo, um caminho que falasse, não, peraí, por esse caminho, se eu começar assim, vai dar certo. Uhum. Estamos falando de um tempo que não tinha internet. Hoje, a criançada faz um vídeo, começa a divulgar de alguma forma, e muitos conseguem ser vistos. Eu tá não tudo mais tinha fácil ali, na palma da tudo mão, mais né, fácil. Anaí? Exatamente. Então, eu não tinha essa possibilidade, né? E as coisas foram acontecendo, e eu entrei na faculdade, e também não tinha essa possibilidade. E as pessoas riam muito do sonho. Eu sempre falo isso, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como você absorve aquilo que está ao seu redor. Para todo mundo que eu comentava isso, eu vou trabalhar em TV. Todo mundo falava, que legal, mas aquela cara de... Quase que hoje tirando eu entendi sarro, que é aquela né? cara de recoitada, né? Judiação. Não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. Eu nasci e morei, e moro ainda, em Mauá. Então, é uma cidade perto de São Paulo, da capital, 25 quilômetros. Mas falando eu tenho 56 anos, então falando de 40 anos atrás, estamos falando de, para você vir para São Paulo, você pegar o ônibus, você pegar trem, toda uma história para você chegar aqui. Sim, né? Então, não era essa facilidade que é hoje também. Então, era algo muito distante, trabalhar em São Paulo. Então, trabalhar em São Paulo e na televisão, você está totalmente... É quase que um sonho mesmo, utopia, né? Você fala, não pode ser. Mais do que o sonho. Mas eu sempre tive minha mãe e meu pai que sempre sonharam tudo comigo. Uhum. Então, isso facilita muito. Apoiavam. Dava maior motivação. São pessoas simples. Meu pai também era uma pessoa muito simples. Minha mãe também, mas sempre acreditaram. Então, sonhavam junto. Eu sou filha única e para ir para a faculdade era uma dificuldade. Eu ajudava no passe, a recolher o passe para ir para a faculdade, essas coisas. E eles sempre apoiaram dentro do possível. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Super nova. Super nova. Eu era... assistente da secretária do diretor de marketing do Diário Popular, na época. Porque meu primo era jornalista. Mas você já estava E eu, desde criança, falava para ele, Paulo, eu quero ser jornalista, eu vou trabalhar na TV. E ele gostava de jornal. Depois ele até trabalhou na TV, mas ele gostava de jornal impresso. E ele, quando eu tinha 13 para 14 anos, ele falou, Keila, tem assistente da assistente lá, não sei o quê. Pelo menos você vai ver como é feito o jornal. De vez em quando você fica da redação comigo. E eu ia trabalhar. E eram 4 conduções. Então, já era ali uma loucura, porque você sai 5 horas da manhã para poder chegar 8 horas no serviço. Uma novela. Era uma batalha, voltava, né? E ainda era colegial, eu fazia, né? Qual foi o primeiro grande trabalho, assim, seu, que você falou, nossa... Agora eu tô chegando onde eu queria. Porque foi tudo com muita luta, né? Foi, tudo com muita luta. As pessoas não têm noção, né, Anaí? Assim, não tem. Difícil, às vezes, é uma estrada, um caminho trilhado até chegar onde a gente sonha. Você sabe que, na verdade, para mim, a grande virada de chave foi o Cidade Alerta.
Mas só que para eu chegar ali, o que aconteceu? Eu não consegui nem estágio enquanto eu estudava. Então, depois que eu me formei, é que eu consegui entrar. E foi muito inusitado. Vou contar rápido. Eu sou evangélica, sempre fui, mas saí um pouco. Quando eu comecei a beber, eu estava um pouco fora da igreja. Mas eu fui numa célula, que era uma reunião pequena de uma igreja que eu não conhecia. E uma pessoa me levou nessa célula. E quando terminou a reunião, o pastor falou assim para mim: Keila, seu sonho é se casar, não sei o quê? Eu falei: não, meu sonho é trabalhar na TV. Daí ele olhou para mim. Eu falei: eu quero até me casar, pastor, mas eu quero trabalhar na TV. Ele falou: minha filha, então, você liga para o Johnny. Eu sou amigo do Johnny Saad. Então, você liga para o Johnny e fala que o pastor Jamil te falou para você falar com ele e ele te arruma um estágio lá, porque eu sou advogado da família dele, sou advogado da Rádio Capital, papapá, e me contou toda a história. E eu liguei para o Johnny. Não era celular, nada disso, era o telefone fixo. Liguei e contei toda essa história. O pastor Jamil pediu para eu ligar para ele e a secretária falou assim: ah, tá, eu vou passar para ele. E lógico que ele não me ligou, mas eu fiz isso várias vezes. Até que um dia eu estava em casa, o telefone tocou e era a secretária do Johnny. E ela falou: Keila, o doutor Johnny vai falar com você. Olha. Keila, olha, tudo bem? Tudo bem, doutor. Keila, o pastor Jamil pediu para você me ligar, o doutor... Eu falei: ele é advogado, e contei a história para ele. Tá bom, Keila, você pode vir aqui amanhã? Eu falei: vou. E lá fui eu na Band. As 4 conduções, toda a novela. Na Band era mais longe, né? Porque era Morumbi. Cheguei lá, ele perguntou de novo a história, eu contei toda a história para ele de novo. Ah, tá. Keila, olha, eu não posso te contratar, você nunca trabalhou em TV, eu já tinha 27 anos nessa época, você sabe, já estou velha para entrar, para começar o estágio. Né? Daí, ele falou assim: o que eu posso fazer é um estágio, mas é sem remuneração, porque como você já é formada, você não pode fazer um estágio remunerado. Falei: não, eu aceito, eu vou trabalhar de graça. Falei para ele. Daí ele me deixou entrar e eu fiquei saindo com repórteres, porque na época o chefe de reportagem falou: Keila, como você já é mais velha, você tem boa aparência, eu vou deixar você com os repórteres para você aprender a fazer reportagem. Eu falei: tá bom. E comecei a sair. Daí, quando teve uma oportunidade de contratação, eles não me contrataram. Contrataram uma outra pessoa. Daí o diretor da rádio me chamou e eu comecei pela Rádio Bandeirantes, no dia do meu aniversário, que foi um grande marco, porque eu fiz uma matéria que ninguém imaginava que fosse dar certo, era uma matéria com o político, o Francisco Rossi, na época, que já faleceu. E eu nem sabia como fazer, na verdade. Tinham me explicado mais ou menos como eu fazia a matéria para a rádio, mas deu certo, fiquei fazendo um plantão e até postei esses dias, recebi uma cartinha dizendo que eu tinha talento, papapá. Então, ali eu comecei na rádio. Daí, Tati e Anaí, o que aconteceu? Eu fiquei lá e depois eu fui contratada pela Band, que na época era o Canal 21, que eles iam começar o Canal 21, que era o canal de notícias da Band, e eu comecei a fazer essas reportagens. E quando eu saí da Band, eu fui mandada embora depois de 1 ano e meio, num corte que teve. Daí o Johnny me falou: Keila, eu fui lá me despedir, agradecer a oportunidade, e ele me falou: Keila, agora que você vai embora, eu quero te contar uma coisa. Eu nunca ouvi falar nesse pastor Jamil. Eu não conheço esse pastor Jamil. Meu Deus. Eu falei: como assim? Daí eu falei: eu esperava assim? qualquer coisa, menos isso agora. Não, daí ele falou, eu falei: como assim? Como assim, Brasil? Daí ele falou assim: sabe o que é? É que você ligou aqui várias vezes e a Olga, que era a secretária dele, conversando comigo, ela trabalha muitos anos comigo, ela viu alguma verdade em você. Mas eu não sabia quem era. Daí, na 1000ª vez que você ligou, falou: eu resolvi... Vamos atender essa moça, essa criatura para ela parar. De ligar. Ai, que eu conheço o pastor Jamil, não estou lembrando. Doutor, né? Jamil, pastor. Daí ele falou: quando você veio aqui, você contou a mesma história. E eu vi que você estava falando a verdade. Então, eu te dei a oportunidade, porque eu vi que você estava falando a verdade. O Gugu, você sabe, né? Que eu fui repórter do Gugu e ele relatou isso muitas vezes em várias entrevistas. Ele sempre pedia uma oportunidade. As cartas, né? Exatamente, para o Silvio com as cartas. E aí o Silvio falou: nossa, vamos dar uma oportunidade para esse menino, vai, que não para de mandar carta. Mas daí, olha a loucura da história. Não é verdade? Daí ele me falou isso, só que eu nunca mais ouvi falar nesse pastor Jamil. Eu sempre falo que é um anjo, porque Deus coloca anjos na vida da gente. Às vezes tem que prestar atenção aos sinais, porque são pessoas que são boas para você de verdade. Então, eu falei: gente, quem é esse? E um dia eu contei isso numa entrevista depois de muitos anos. Eu morei fora um tempo, e quando eu voltei, uns 10 anos atrás, eu contei essa... Porque até o rapaz que tinha me levado, que é o doutor Eduardo Gomes de Azevedo, que me levou nessa célula, eu perguntei o dia para o doutor, e ele também nunca mais tinha visto o pastor Jamil.
Daí um dia eu contei essa história e uma menina me mandou uma mensagem no Instagram, porque eu falei, eu não sei se ele existe, eu acho que ele era um anjo mesmo. Daí a menina falou, Keila, Não, já o vou pastor pedir, olha, Jamil... se o pastor Jamil estiver ouvindo e vendo a gente... Não, ela falou, Keila, o pastor se Jamil... apresente. Ela falou assim, eu era da igreja dele, ele faleceu há pouco tempo, que pena que ele... E eu fiquei triste porque eu nunca pude contar isso pra ele, que deu certo, né? Pode ser até que ele tenha visto. Mas aconteceu isso, então isso foi um marco muito grande na minha carreira. E o Cidade Alerta foi porque eu estava fora, numa outra cidade, e quando eu vim, eu vim porque o Luiz Gonzaga Mineiro, na época, que era o diretor... Ele falou, olha, eu não tenho vaga... Da Record. Isso. Eu não tenho vaga para repórter. Eu também enchendo o saco, do mesmo jeito. Ligando, pedindo emprego e tal. E daí ele falou, eu só tenho vaga para pauteiro. E eu não sabia como fazia, porque como eu já tinha entrado fazendo reportagem, eu sabia, mas não aquela coisa certinha, né? De só marcar pautas e tal. Eu falei, não tem problema. Eu não sei como é que é, mas eu aprendo. E no dia que eu cheguei, o repórter tinha faltado. Daí a chefe de reportagem falou, olha, como você é repórter... Eu tenho uma equipe aqui, você quer ir? Eu falei, lógico. E eu fiz uma matéria que foi muito bem no Cidade Alerta. Então, para mim, eu fiquei. Foi contratada. Então, foram coisas assim que foram acontecendo, sabe, Tati? São as oportunidades, né? Que aparecem na vida da gente. Ela soube correr atrás e soube aproveitar. Quando elas ficou atenta aos sinais. Isso. Né, Anaí? Ficou atenta aos sinais. Porque senão deixa passar. Então, pelo que você está falando, porque você citou agora aí o Mineiro, né? Então, o diretor da Record. O vício começou, então, bem no início da sua carreira. Foi lá atrás na Record. Na verdade... Porque foi na Record que você foi demitida, correto? Foi. Foi o Mineiro que me demitiu. Foi o Mineiro. Foi. Eu sempre gostei de beber. Desde sempre. Desde novinha. Quando você Mas começou? não era uma coisa que me fazia mal. Era uma coisa que fazia parte da minha rotina. Eu comecei a falar sobre isso há um tempo atrás, porque eu dei uma entrevista para 2 jovens. E quando eu vi os jovens, eles são... que é o Lucas Carvalho, do Tagarelando. Sim, com a Paola. Foi a primeira vez que eu falei sobre isso. E foi uma coisa muito natural para mim. Algumas pessoas que trabalhavam comigo já sabiam, porque eu nunca escondi. Mas eu nunca falei claramente. Só que eu senti isso de falar para eles, talvez por causa da idade e do deslumbre da TV, de você estar bem. Ele tinha acabado de ser chamado para ir para o SBT e tal. E eu fiquei pensando... A Lucas agora está apresentando, inclusive, na Record, no interior, né? Voltou para a Record. E eu falei, pode acontecer a mesma coisa. E daí, porque não existe uma fórmula que te diga, você pode beber um pouquinho que não vai fazer mal. Mas da um mesma coisa. Quanto, Keila? Não, então, um pouquinho. Não existe essa fórmula. Eu digo assim, você não sabe se você bebendo um pouquinho, um dia você vai beber muito. Então, quando eu vi, e eles são muito jovens, eu pensei, tem muita gente jovem vendo. E a gente precisa entender que você consegue fazer as mesmas coisas sem beber. Porque você não sabe. Eu sempre falo, você falou no início, eu não acho que eu cheguei a ser alcoólatra porque eu descobri a tempo. Porque, inclusive, o médico falou isso para mim. O alcoolismo é uma linha muito limítrofe que você não sabe distinguir. Eu acho que eu ainda não era, porque quando o médico falou para mim, você vai morrer, eu falei, então eu nunca mais vou beber. Porque mas aí pro essa médico história ter te falado que você ia porque morrer, eu bebia bastante. Bebia muito, né? Bebia muito. Correto. E daí eu falei, bom, então se eu vou morrer, da mesma forma que você enxerga os sinais que te levam para crescer profissionalmente e tudo, você também tem que enxergar, porque a Bíblia fala que não acontece nada com você que você não tem um sinalzinho. A gente tem que estar atento. E daí, para mim, foi a virada de chave maior. Mas aí, antes da gente chegar na virada de chave, eu queria entender, assim, quando foi esse start, assim? Quando você começou... Quando eu passei mal. A beber. Ah, tá. Porque você falou assim, você sabe, eu bebia todo dia. Você sabe que... Sua relação com a bebida. Eu comecei a beber mais. Isso que foi uma coisa, por isso que eu resolvi falar para eles, porque foi uma coisa gradativa. Não foi assim de hoje para amanhã, eu bebia uma cerveja, eu vou beber 10 cervejas. Sem perceber, porque eu tinha algo que é péssimo, que é de não ficar assim ruim, de não conseguir trabalhar, de, eu não vou mais fazer nada, eu vou ficar só em casa bebendo. Não, eu bebia à noite, eu levantava de manhã e ia trabalhar. Fazia as minhas matérias, então, para mim, não era algo perceptível. Eu ganhei muito peso, só. Mas não era algo que, nossa, ela não veio trabalhar hoje, ela tá bêbada. Não, eu ia lá trabalhar normalmente. Você continua com o seu Esse é um problema. Exatamente. Então, é um problema sério. É o desconhecimento sobre o alcoolismo. Que as pessoas acham que a pessoa que bebe... Você tem que estar babando, caindo no chão, e não é. Se você tomar uma cervejinha, uma latinha de cerveja por dia, você já
já está no caminho. Grau de alcoolismo. Você entendeu? São graus de alcoolismo. Então, na verdade, o grande problema é que as coisas foram aumentando e como não me afetava no dia a dia, se vai aumentando. E tanto que quando eu passei mal, foi no dia, passar mal mesmo, foi no dia que eu fui demitida. Mas o Mineiro me disse. Algumas pessoas até criticaram muito o Mineiro quando eu falei sobre isso na entrevista com eles, porque falaram assim, nossa, como que uma emissora manda a pessoa embora? A pessoa alcoólatra precisava de ajuda. Só que eu sempre disse, e respondi várias vezes, em vários sites que falaram sobre isso, em vários comentários. O Mineiro me conhecia como um pai. Porque ele me deu a oportunidade e ele me acolheu. Ele confiou em mim como profissional, me deu muitas oportunidades, tanto ele quanto o Datena, na época, me abraçaram. E ele me conhecia tanto que eu o chamava de pai. Então, ele sabia que se não fosse... Ele conhecia meu temperamento. Se não fosse um choque de realidade, eu não ia parar. Porque nada, não tinha diferença. Eu continuava trabalhando normalmente. Então, para mim, Tati, era uma coisa que tá tudo bem, gente. Eu só tô gorda. E qual o problema? Entendeu? E qual a quantidade? O quanto você consumia? Então, o que aconteceu? Quando eu passei mal, daí o médico falou, Keila, você bebe? Porque eu senti um acelerado muito grande, meu coração acelerar muito. Foi isso que você sentiu? Foi. Daí eu fui pro médico. Ele falou, Keila, você bebe? Eu falei, doutor, eu bebo. Você bebe quantas vezes por semana? Só que, veja bem, à medida que eu fui falando, foi que eu fui percebendo a quantidade. Caindo a ficha. Entendeu? Não era por semana, era por dia. Daí vai vendo. Daí eu falei assim... foi muito engraçado pensar nisso. Muito engraçado por causa da minha cara pro médico, quando ele começou a perguntar. Ele falou assim, você bebe quantas vezes por semana? Eu falei assim, doutor, eu bebo todo dia um pouco. Keila, quanto você bebe? Quando eu comecei a falar o quanto eu bebia, eu falei, nossa, doutor, tô bebendo demais. Eu falei. Ele falou, você não tinha percebido, né? Eu falei, não. Ele falou, Keila, você vai morrer. Ele falou. Porque eu bebia 10 garrafinhas de Smirnoff Ice por dia, uma garrafa de vinho, uma garrafa de Campari. Todo dia. É muita coisa. É muita coisa. Keila, é muita coisa. Como você pôde não perceber? Por isso que eu estou te perguntando. Para mim, já fazia parte da minha rotina. Isso já estava agregado à minha rotina, sem alterar a rotina. Eu fazia as coisas normalmente. Por exemplo, você não notou que para você tomar tudo isso, quanto tempo você levava? Nenhum, porque eu ia para o caminho bebendo e voltava bebendo no caminho. Entendi. Entendeu? Entendi. No caminho como? Indo para casa? No caminho para a TV e no caminho para voltar para casa. Mas mesmo assim, qual a distância? São uns... Eu demoro da minha casa uns... Uma hora e pouco. Uma hora e pouca, né? Mas é muito. Lógico que não é justificável. Eu só estou explicando... Você não ficava alterada. Não o suficiente para falar, nossa, peraí. Porque o que, na verdade, deixa a pessoa começar a pensar é ressaca. Porque ninguém quer beber no dia seguinte com uma dor de cabeça terrível, entendeu? E eu não tinha essas coisas. Daí, quando ele falou isso, eu falei, doutor... Acho que eu vou morrer mesmo. É que eu não sei, né? É assim, Anaí, porque, por exemplo, a pessoa quando ela bebe, tem gente que é mais resistente, o organismo é mais resistente à bebida. Exatamente. Eu, por exemplo, sou super fraca. Se eu tomar uma tacinha bom, de vinho... Melhor coisa. Eu já fico uma japonesa. Meu olhinho já fica assim, eu já fico leve, solto. Então, assim, às vezes eu tomo pra relaxar e já sei que uma tacinha pra mim já é o suficiente. E já o meu marido também é fraco, assim, pra bebida. A gente bebe pouquíssimo, até por conta disso. Então, a gente bebe, assim, pra relaxar, só pra dar aquela relaxada e tá tudo certo. Mas, por exemplo, nós temos amigos que às vezes a gente recebe em casa e tudo que... Eu fico, às vezes, assim, amor, não vai muito não. Porque, às vezes, assim, tem gente que bebe 1, 2, 3, 4, 5 garrafas. Não adianta, não vai, assim... Quando eu falo da resistência, assim, não vai ficar falando enrolado, não vai perder os sentidos, o raciocínio lógico, não vai ficar, né, cambaleando. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa... Esteja bem. Lógico. Que ela não seja alcoólatra, concorda? Então, talvez, acho que o que você tinha era você tem uma resistência muito grande, né? Porque você bebia e não ficava alterada, é isso? Mas só que daí o corpo sentiu, né? Que foi o que aconteceu. O coração... Sente, lógico. Daí ele falou pra mim, acho que quanto mais você bebe... Exatamente. Mais você quer, né? E foi quando ele falou. Ele falou mulher, assim... inclusive, o organismo isso ele me mais disse. Frágil. Ele me disse o seguinte, ele falou, se você continuar bebendo dessa maneira... Primeiro ele falou, você precisa se internar, procurar uma ajuda... Porque se você continuar bebendo dessa maneira, sendo mulher, eu não te dou mais que 5 anos de vida. Foi o que ele falou pra mim. Isso foi em
2002 ou 2004. Não, faz 21 anos que eu parei, então foi 2004. Daí ele falou isso. Falou, você não vai viver mais 5 anos. Eu falei, doutor, tem certeza? Ele falou, absoluto, seu coração não vai aguentar. Pensa por bem. isso que você já está acelerando. Pensa E bem ele era um antes de me falar senhorzinho, isso. sabe? E ele falou assim, absoluta, por isso que seu coração já está acelerando demais, já é um sinal. Mas não tinha nenhuma alteração ainda no meu coração. Era só a taquicardia que nunca mais passou. Eu tomo remédio para controlar essa taquicardia até hoje. Que no caso, o seu diretor, na época, descobriu isso? Foi por conta da taquicardia? Porque assim, você fala que você não ficava alterado, você não ficava com ressaca. Como que ele percebeu que o álcool era o seu problema a ponto de demitir você? Já que você... conta que não chegava a interferir no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu raciocínio. Fisicamente, o meu rosto era alterado, eu tinha o rosto bem inchado, eu ganhei muito peso, que era um peso de álcool mesmo, de inchaço. Tanto que quando eu parei de beber... Tem pessoa que bebe muito já sente o cheiro da bebida também, né? E o maior problema era esse, porque eu fiquei muito inchada. Tanto que quando eu parei de beber... Em 20 dias, eu até me lembro que em 40 dias eu voltei na Record, eu tinha perdido mais de 15 quilos, porque eu só murchei. Eu estava inchada. Então, fisicamente... Daí já começaram a perceber algumas coisas, porque a dose vai aumentando, né? Sim. E daí, mas quando o médico falou isso, eu já não estava mais lá, né? Porque foi quando eu saí que eu tive esse... Porque você decidiu buscar ajuda. Não, quando eu saí foi quando eu tive acelerada. Por causa da demissão, eu passei mal. E foi quando eu fui ao médico. Na verdade, você passou mal por conta da demissão. Não passou mal e eles descobriram que é porque você tinha bebido. Pois é, não. Daí, quando ele falou isso, eu falei, doutor, então eu nunca mais vou beber. Falei pra ele. Ele falou, tá bom, minha filha. Fez aquela cara, esquece que você tem que procurar ajuda. Como você conseguiu largar o vício? Porque não é fácil, né, Anaí? Vício, eu acho que é uma coisa assim, deve ser uma luta constante. Tem pessoas que têm um pouquinho mais de facilidade, mas nem tem que tentar fazer isso sozinho não, se tiver dificuldade. Não tem. É eu sempre isso falo. Que existe tanta gente preparada para ajudar. Durante muito tempo, e depois dessa entrevista, muitas pessoas me chamaram, e eu sempre falo, eu não sou uma regra, eu sou uma exceção. Com certeza. Entendeu? Eu não fiquei internada. Eu falei para ele, eu nunca mais vou beber, e eu decidi que eu nunca mais ia beber. Desde que então, eu não nunca ia, mais colocou uma gota de álcool na boca. Eu decidi que eu nunca mais ia beber, porque eu falava, meu Deus, o senhor me ajuda, você queria viver, porque eu não quero morrer. Você já pensou você morrer por causa de bebida? É um absurdo. Pensa, você com saúde, Tati, e você se permitir perder a sua saúde por você mesma, porque uma doença ela pode ser uma fatalidade. Agora, uma doença proveniente da bebida, você está causando aquilo, né? Então, eu falei, não, doutor, eu nunca mais vou beber, você pode ter certeza que eu nunca mais vou beber. Daí eu saí de lá, comprei a bebida e falei, daí eu comecei a raciocinar como é que seria a minha vida sem a bebida. Porque eu vivo num meio que as pessoas bebiam muito. Hoje eu acho que as coisas estão melhores, que as pessoas têm mais consciência. Então, você tem uma geração muito mais preocupada com a saúde do que 20 anos atrás. E tem mais acesso à informação. Eu acho que tudo. Naquela época, não. A nossa diversão era você sai da redação, você vai beber alguma coisa. Então, até eu não cigarro, queria... né? Que era um sinônimo de status. Então, eu não queria ser aquela mala. Na minha idade, eu fumei normal, né? Bem pouco tempo atrás. E eu não queria ser aquela pessoa inconveniente, porque não tem nada pior que ex-fumante e ex-bêbado que começa a controlar o copo dos outros, o cigarro dos outros. Eu tinha pavor de imaginar que eu ia ser aquela pessoa chata, que ninguém ia querer ficar perto, porque ia começar a falar, não, você vai beber de novo? Você vai não sei o quê? Eu tinha não sei por que eu tinha isso comigo. Daí eu falei, não, eu preciso aprender a sentir o cheiro da bebida e encarar normalmente, preciso continuar conversando com as pessoas. Até para você ter minimamente uma vida social. Exatamente. Ali, não precisar se isolar tanto, porque é difícil, porque é um vício, né? E a gente trata isso como uma doença também. Sim. Então, às vezes a pessoa quer largar, mas ela não consegue. E quando se depara com alguém bebendo ou alguém fumando... Já vai no embalo. Não consegue resistir. São muitos gatilhos, Muito. né? Daí eu peguei, e é uma droga lícita. Tem isso você também, né? Em qualquer lugar. Tanto que quando as pessoas falam em droga, nunca falam em álcool e cigarro. Só falam em cocaína, crack, não se fala. São drogas terríveis. Mesma coisa. É a porta de entrada para tudo. Sim. Você nunca vai ouvir alguém falar, eu comecei a usar crack, como não bebia, não fumava. Já não existe. Então, o que eu fiz? Comprei a bebida, todo dia eu cheirava, abria a garrafa, cheirava e guardava no guarda-roupa. Falei, eu vou fazer só o cheiro. Eu falava, eu vou fazer isso até eu me acostumar com o cheiro de tudo. Não era nem por causa do bem-estar. Era para eu me acostumar e entender que eu ia estar numa mesa e que ia ter gente bebendo e que aquele cheiro ia ser natural para mim, como qualquer outro perfume ou qualquer outro cheiro que fosse ruim. E eu fiz isso até a hora que eu achei que
era o que eu precisava. Mas continuei saindo com as pessoas, indo no mesmo lugar, com todo mundo. E durante 6 meses eu fiz isso. Até que eu percebi que eu não precisava mais. Mas no começo foi ruim, assim. Eu sonhava que estava bebendo. Às vezes eu acordava de madrugada, sentia o gosto na boca. Foi uma luta, sabe? Mas eu consegui vencer, menina. E eu acho o máximo ter conseguido vencer, sabia? Você não se sente poderosa? Me sinto. É? Me sinto. Mas é pra você sentir porque é mesmo. muito difícil. Eu sei o tanto porque que é sair difícil. E daí, disso por isso sem ajuda... por isso que eu queria falar isso para eles, por serem jovens. Porque quando você é mais novo, muitas vezes você acha que com você não vai acontecer. Ah, imagina, eu bebo só no final de semana, não vai acontecer. Pode acontecer com qualquer um. Eu não tenho caso de alcoolismo na minha casa. Minha mãe nunca bebeu. Nunca nem experimentou uma bebida alcoólica. E a sua família nunca também se atentou para isso? Nunca veio nenhuma cidade a minha mãe falava o tempo inteiro. Para as pessoas a minha próximas mãe, a você? Sempre. Mas quem é que ouve mãe? Né? Você aprende, você resolve ouvir. Se todo mundo ouvisse a mãe, sempre, sofreria muito menos. Aprendi a ouvir depois. Mas a minha mãe e meu pai bebia literalmente socialmente. Então, eu não tenho casos na família. Então, é algo que, para mim, é uma vitória. Mas eu sempre falo, não é a regra. Quem tem problema, quem percebe que está passando do limite, tem que procurar ajuda. E no caso da demissão, quando eu saí, o mineiro me falou, eu vou te mandar embora para você não morrer. Ele falou para mim. E hoje, como depois que você disso, ressignificou essa demissão, vamos dizer assim? Porque nossa, eu sou grata a ele, menina. Eu sou tão grata a ele, sabia? Não, porque como eu passei mal logo depois, e eu vi, ele chorou quando ele me mandou embora. Quando ele me chamou para me mandar embora, eu vi ele chorando. Então, para mim, era uma coisa que... Porque ele era como se fosse meu pai. Então, eu falava, gente, olha o que eu estou fazendo, né? E eu estava num momento muito importante, num momento de ascensão muito grande, com muitas oportunidades. Então, é claro que você recomeçar significa você andar para trás um tempão. Porque quando acontece algo dessa forma, as pessoas demoram para acreditar em você. Né? Isso acontece, não adianta. Você sentiu isso na pele? Muitos anos depois. Muitos anos depois, quando eu voltei a trabalhar, eu encontrei pessoas que já me conheciam, mesmo da época da Record, e que me deram oportunidade. Mas eu ouvia, por exemplo, uma vez, isso é uma coisa que me marcou muito, uma assistente de produção, porque quando eu fazia o Bom Dia Mulher com a Olga Bongiovanni, e na época que a Rede TV era num outro prédio ainda, que era um prédio mais antigo, a geladeira da cozinha ficava dentro da produção. Então, quando sobrava coisas da receita do dia anterior, principalmente bebida, suco, essas coisas, ficava naquela geladeira. E eles guardavam vinho lá também. E um dia sumiu uma garrafa de vinho, na noite. E acontecia de vez em quando de alguém pegar. E daí, no dia seguinte, o diretor era uma pessoa que sabia que eu não bebia e já fazia uns 6 anos que eu não bebia. Daí uma menina falou, eu não estava lá, mas falou na produção, no mínimo foi aquela que teve uma recaída. Ai. Mas o diretor, na hora, que me conhecia, o Cacalo... Isso é triste. Nossa, na hora o Cacalo falou. E não foi ele que me contou e nem ela. Fiquei sabendo, mas ele me falou, você nunca mais fale isso. Aquela nunca deu nenhum motivo para alguém desconfiar de qualquer coisa que viesse dela, né? E a própria Daniela, num outro episódio na TV, quando nós já apresentávamos o Manhã Maior, uma pessoa desfez de mim na época e disse, você... ao vivo no programa, ele disse, você era alcoólatra, né? E você venceu, então, no sentido pejorativo. Então, você tem propriedade para falar. Você estava falando de uma coisa completamente diferente e a pessoa jogou um alcoólatra no meio da história como se fosse uma ofensa para mim, né? Daí eu falei, mas é verdade, não é uma ofensa, é verdade, eu venci mesmo. Por isso que eu posso dizer com propriedade que você pode vencer todas as coisas. Então, né? porque... E a Daniela, na época, falou... Isso não, depois, ela estava viajando na época, ela não estava no estúdio nesse dia. Contaram para ela que não fui eu. E ela falou, o menino falou isso para você e tal. Ela falou, mas isso pode acontecer, a gente tem que respeitar, porque você não é aquilo que você já viveu, né? E eu não sou mesmo. Então, Acabou, algumas pessoas falavam assim, você vai falar sobre isso agora... Teve um dos comentários era... Foi isso que um dos comentários tomar essa decisão de falar sobre, porque até então você não falava muito. Não foi a questão deles, dos jovens. Tá. Naquele dia. Daí algumas pessoas falaram, agora nessas alturas ela quer aparecer, ganhar like, não sei o quê. Se fosse isso, teria feito isso antes, né? Quando eu perdi o emprego lá na TV, ou quando eu saí na maior polêmica da Rede TV, daí falava, não, você pega uma outra vertente para conseguir ganhar os likes aí. Não foi não. Foi porque eu acho mesmo que hoje, as pessoas têm uma consciência menor do perigo. Porque como droga é muito fácil para encontrar, hoje as pessoas estão muito focadas nas drogas mais pesadas, elas se esquecem que começa por aí, entendeu? E foram aqueles dois olhando para mim, a Paloma e o Lucas, que
Tanto que quando eu comecei a falar isso, a Paloma... Como assim? Eu não sabia. Eu falei, ainda mais que eles são jovens, né? Eles tinham 7 anos de idade. Quando aconteceu tudo isso, a Paloma tem o quê? Os 25 anos, ela tinha 5. Então, ela nem se lembrava dessa situação. O que foi mais difícil para você, assim, eu diria? Você largar o vício ou lidar com esse tipo de comentário maldoso, com preconceito, com bullying por conta disso que você acabou de relatar pra gente, né? A pessoa, de repente, não acreditar na sua capacidade ou fazer uma piadinha de mau gosto. O que você acha que foi mais difícil? Vou te falar, esse povo da internet eu não me preocupo, não. Essas coisas não me abalam, sabia? Acho que é porque eu já ouvi tanto. Quando eu saí da Rede TV, como foi uma polêmica muito grande, essa história toda foi tão pesada e eu ouvi tanta coisa que eu acho que eu fui meio que filtrando. E já na época da Rede TV, como falavam muito para a Daniela sofreu muito com isso, por conta do casamento dela e tal, e eu sempre falava, você não pode ficar ouvindo o que esse povo fala. Então, eu falava muito isso. Filtra aquilo, porque tem muita gente que tem muito mais prazer em ficar te atormentando do que falar alguma coisa para te ajudar. Esse tipo de comentário nunca é para acrescentar. Nunca é, porque assim, nunca é uma pessoa que fala, estou pensando em você e estou falando para o seu bem. É igual a história eu recebo muita crítica por conta de corpo, por ser magra. Então, eu sou muito alta, acho que parece dar essa impressão maior. Então, as pessoas, eu estou falando para o seu bem. Eu agradeço todo mundo, com a maior paciência, mas não é uma coisa que me abala. Então, e essas até coisas, hoje, né? Porque nas suas redes sociais... É o inferno em vida esse negócio. É o põe um vídeo... vídeo... magreza, ela tá anorexa. Todas as doenças da terra, esse povo já colocou em mim, assim. Então, não é uma coisa que não... Eu não fico muito abalada com essas coisas, sabe? E é engraçado esse negócio de parar de beber, Tati, porque hoje eu vejo como eu fui gigante. Mas, para mim, na época, embora tenha sido difícil, era uma coisa que, para mim, eu sentia que era tão necessário para viver que não foi um sacrifício tão grande, porque acho que eu mensurei com o fato de morrer. E como morrer, para mim, é uma coisa que eu acho terrível, porque eu acho que essa vida é muito boa, se você souber equilibrar os pratos. Então, para mim... Não sei se foi um sacrifício. Veio daí, do amor pela vida mesmo. Eu falava, meu Deus, E eu fazia meio que uns acordos assim com Deus, né? Porque eu falava, Senhor, poxa... As pessoas falam assim, por que você começou a beber? O que você... Por nada, porque eu gostava do gosto de bebida. Não era uma coisa, eu vou beber para esquecer, eu vou beber porque eu tô triste, beber porque eu tô alegre. Beber porque eu acho legal. Eu gostava dessa coisa de você ficar sentado, conversando e tomando alguma coisa, sabe? Eu achava legal aquilo. Mas por isso que eu não queria perder o ambiente. Isso. Eu acho que é legal, você já superou, tá? Você é gigante. Mas você não fazia mais no social. Que você não percebia. Né? Você fazia isso indo para o trabalho, voltando do trabalho, já era uma coisa que você nem estava registrando. Era grudada em mim. Era. Isso. E o fato de você não ficar mal... Foi piorando. Você foi aumentando. Exatamente. Você foi sentindo necessidade de aumentar. Né? Sem perceber. Sem perceber. Aumentando a dosagem Por isso que eu acho tão importante. Mas e que quando eu vi... se você tomasse 4 litros de Coca-Cola por dia, ia chamar a tua atenção. Não é? Ia ser um exagero. Você não notava o exagero. Não notava, exatamente. É alguma coisa na tua história, na tua cabeça, que se perdeu porque você conseguiu parar. Você nem precisou se tratar. Mas é o que eu falei, né, Anaí? Não é uma regra. Não, e por isso que quem está assistindo a gente tem que entender que você tem precisa de ajuda. Que não é assim, Não é assim. Por isso que quando... Esse é o ponto. Exatamente. Por isso que quando eu vi os dois tão jovens, me veio isso. Eu falei, gente, olha, quanta gente tem essa vida e não percebe que é perigoso para todo mundo. Se tivesse uma maneira de mensurar, né? Se você fizesse um exame e falasse, olha, você tem uma predisposição, você tem não sei o quê, mas não desiste. Então, se você puder evitar, melhor. Agora, se percebe que não espera afundar, tem que procurar ajuda. Que foi o que tanto que depois, quando eu voltei no cardiologista, ele falou, você ficou internada, não sei o quê? Eu falei assim, doutor, eu não fiquei. Ele falou assim, deu certo. Eu falei, doutor, deu, mas eu sei que é um milagre. Eu falei, eu sei que eu não aconselho as pessoas, eu sei que é um milagre. Porque os gatilhos são muito grandes, muito fortes, então você sai, sempre tem bebida. Sempre. Por isso menina, que é muito difícil, tinha né? muito... Menina, começou a aparecer mais bebida ainda para todo lugar que eu ia. Era uma coisa absurda. E eu gostava muito de Campari. Que não é uma coisa que você encontra em todas as festas. Não tinha uma festa de casamento, batizado, aniversário que não tinha Campari.
Todos os lugares que eu ia, aparecia uma garrafa de Campari. Era uma coisa absurda. Foi quando estourou um comercial de Campari bonito. Que tinha, sabe? Então, eu acho que tem umas coisas também de fé. Sim, que eu lógico. sempre fui uma pessoa de muita fé. Mesmo quando eu estava mais longe da igreja, sempre acreditei que você consegue as coisas, entendeu? Mas eu acredito que deve ser uma briga, assim, com você mesma, porque o álcool, ele traz essa... qualquer vício, né? Álcool, cigarro, para quem tem o vício, essa excitação, né? Liberando aí serotonina, a sensação de bem-estar, né? De, ai, poxa, felicidade. Seja para fugir de um problema no casamento, ou porque está com problema financeiro. Ele sempre acaba sendo ali aquele aliado, entre aspas, né? Para fugir de algum problema. Aliado é assim que e um funciona. companheiro, muitas Eu acho que companheiro. pra mim era mais companheiro do que aliado para problemas. Você não tinha nada, era Não só tinha, sua companhia de menina. todos Eu os dias. achava legal. Não tinha uma coisa assim. Já pensei muito nisso para tentar... Não tinha nada. Porque se fosse isso, eu teria todos os motivos para ter recaído com tudo que aconteceu depois, entendeu? Mas você tinha muito medo de morrer. Então, Por exemplo, Eu acho que a sua força veio daí, arriscaria- do medo de morrer. Esse negócio de morrer... Qualquer Qual coisa seria que o seu você for palpite? fazer Eu errado, sempre você fico fala, pensando- meu Deus, vou morrer. Não, Então, eu sempre pensei, poxa vida, Deus te dá a vida, saúde. Nunca tive nenhum problema de saúde para falar, poxa vida, né, tô desanimada. Para você desperdiçar aquilo que ele te deu numa coisa que você pode resolver, Lutar por entendeu? ela, Então, isso acho que era mais o medo da morte, um respeito mesmo pela vida. Sabe, mais que o medo da morte, sabe, Eu parei de né? fumar por gratidão. Não é, gente? Gratidão. Pensa, eu comecei, eu acho que eu tentei inverter a história dessa maneira. Poxa, você vê tanta gente lutando mesmo pela vida, gente que quer viver e tem uma doença e não consegue de jeito nenhum. Por que eu E vou daí fazer Deus isso te dá com a minha tudo, saúde, menino. né? Nossa, E depois de um perfeito, perrengue Camila, desse, de parabéns. de você beber desse jeito e não ter nada, você fazer um exame dos pés à cabeça e não ter nada, e daí você se achar no direito de continuar errando na mesma coisa, não dá. E você não tem nada vamos com seus cometer erro neurônios, novo, né? Porque o neurônio tem uma coisa que reveste ele que chama bainha de mielina. O álcool destrói essa barreira, tá? Essa barreira de proteção Que afeta a do seu memória, neurônio. não é? Aí, se você beber no dia... Ela se refaz, a bainha. Só que se você beber no dia seguinte... E no outro dia, ela no vai outro se dia, perdendo. ela não consegue Não se consegue mais refazer se até refazer. que... Que é o que mexe com a memória das pessoas. E eu falava, pedia muito para Deus isso. Falava, Você não Senhor, eu teve vou fazer nada. nada. Eu falava, Senhor, eu vou fazer de tudo para conseguir. Você falou que largou o vício do cigarro. Foi fácil, assim, também virar essa chave, como com a Keila, não? Medo de morrer? Medo de morrer também. Medo de morrer. Eu sou daquela época, eu tenho 66 anos, que fumar era muito legal. Era moda, Era né? moda, Década era de lindo. 1980. Só que aí você faz o que com o vício? Porque aí ele funciona no teu, ele age no teu cérebro. Então, o cigarro eu nunca escondi, nunca me orgulhei, mas também nunca escondi. E eu sentia que a minha filha não me respeitava como eu acho que ela deveria me respeitar. E você acredita que era por causa do cigarro? Olha só. Olha, tá vendo? Ela me fez uma declaração há um tempo atrás. Bom, aí eu tive muitos problemas de saúde o ano passado. E eu poderia ter ficado com muitas sequelas. E eu não fiquei com nada. Né? Eu fiquei totalmente curada. Tá vendo? Então, Por isso a gratidão. Por isso a gratidão. Eu acho tem que como eu você- não tenho nem o direito não tem, é o do que eu eu falo, fui não tem. poupada de voltar a fumar. Só se eu for Eu também. uma imbecil. Olha, para você ter E uma a ideia. minha filha falou para mim, mãe, por quê? Porque todo o meu entorno fuma. Todo o meu entorno Até fuma. hoje? Até hoje. Olha o desafio. É um E desafio. Eu ainda sinto muita vontade de fumar. Mas totalmente... Consciente. Não, dá para dar administrável, tá? Eu não quero também ficar aquela chata que fala, não, eu fumei até anteontem, agora ninguém mais vai fumar do meu lado, aquela coisa assim. Continuo sentindo vontade, mas eu me sinto capaz de fazer qualquer coisa na minha vida depois que eu parei de fumar. Sabia? Porque Me é o maior sinto desafio capaz que você de qualquer venceu. coisa. Sim. E a minha filha virar para mim e falar, mãe, que orgulho de você. Ai, que lindo isso. Mãe, você é F. Falei, obrigada, meu amor. É isso, Que é o que ó, vale. você É, não valeu. mas é. Porque é uma vitória. É uma vitória. Muito, É uma vitória. E é difícil. E vou te falar, você Eu sabe que entendo quem tem um vício, eu entendo. uma coisa que eu pedia para Deus, que eu pensava assim, né? Se você, eu tenho 56, eu tinha 36 para 37 anos. Não, 38 anos eu tinha. Ah, por aí. Daí eu tinha engordado, inchado
Hoje eu peso menos, mas eu sempre pesei 1,60 m e eu estava pesando 85 quilos. Daí eu tinha acabado de fazer uma reportagem com a Baleia do Pânico. Lembra da Baleia do Pânico? O sonho dela era ficar mais magra. Daí eles tinham conseguido a cirurgia para ela, que era no início daquela cirurgia bariátrica. Então ela perdeu, na época, 25 quilos. Daí eu levei essa Baleia do Pânico no médico para fazer aquela cirurgia de retirada de pele. Isso foi logo quando aconteceu isso comigo, quando eu parei, que eu entrei na Rede TV, fazia uns 2... Não, eu já tinha parado, fazia uns 4 anos que eu tinha parado, eu estava na Rede TV. Só que na época, quando eu parei, só para você entender a história, eu pedia para Deus assim, falei, Senhor, pelo amor de Deus, eu vou emagrecer, não me deixa ficar muito velha, porque eu vou emagrecer muito por causa da bebida, e a gente sabe que a bebida acaba com a pessoa, né? Então, não me deixa ficar muito velha, que eu já vou ficar sem fazer o que eu gosto, que é beber. Ainda vou ficar olhando no espelho, toda mochibenta. Eu pensava que eu ia ficar assim, ia emagrecer, ia ficar tudo, as peles tudo balançando. Isso quando eu parei. Então, me ajuda. Mas você não estava gorda a esse ponto de Eu tinha engordado 25 quilos. Se fosse hoje, que eu peso 52, era 37. Então, naquela época, já era 25, já era bastante. Eu já tinha quase 40 anos. Daí eu falava assim, eu vou cumprir o meu acordo. Eu falava para Deus, mas me ajuda, Senhor, me ajuda pelo menos eu gostar do que eu vou ver. Não me deixa eu ficar assim, inteirinha, né? Plena, Daí, tudo bem, não aconteceu nada. Assim, eu fui emagrecendo e ficando normal. Não fiquei muito flácida. Daí, depois de 4 anos, eu fui fazer essa reportagem com ela. Levei ela no médico. Lá no médico, ela tinha perdido 27 quilos, que era só 2 a mais do que eu tinha perdido. Tati, só de pele, eles tiveram que retirar dela uma base de uns 7 quilos. Quando ela tirou a roupa, perto do médico, eu vi a pele dela igual eu pensei. Na hora, eu lembrei da minha conversa com Deus. E eu falei assim, nossa... E daí ele falou assim, Keila... Eu falei, nossa, doutor... Depois que ela saiu, né? Doutor, mas sobrou muita pele dela. Ele falou, Keila, isso é normal. Quando você perde mais de 20 quilos, esse tanto de pele é o que sobra mesmo. Eu comecei a chorar. Porque eu não tinha 1/10. O que eu tenho de flacidez é um tantinho assim, Tati. E ela era um tanto assim. E ela tinha perdido a mesma coisa que eu. Daí dá para você voltar a fazer bobagem? Não dá. Você faz outras bobagens, mas essa não dá para fazer. Verdade. Sabe? Não dá. Então, e essa perda assim, excessiva de peso, né? Como você falou, que você perdeu muito peso por conta... pelo fato de você ter largado a bebida. Só pra gente eu voltei ao normal para os 60 quilos. Eu perdi mais depois. E como que veio isso? Porque você falou... Os 10 que eu perdi depois? Você desabafou agora que você sofre muito ataque por conta disso. Inferno. Né? Você é vítima de haters mesmo, né? Sou, por conta... o tempo inteiro. Porque você é magra, agora você falou 52 quilos, me chamou a atenção, porque você é alta. E, de fato, você é bem magrinha. E aí... Como que foi isso? É uma decisão sua? Menina, aconteceu o seguinte. Lida com os haters? Eu estava lá na Rede TV, daí eu tinha uma coisa que eu queria que acontecesse e eu resolvi fazer um jejum. Daí, no jejum, como era uma coisa bem restrita, eram 4 meses. Eu perdi bastante peso, que eram quase... Eu perdi uns 8 quilos na época. Ou seja, foi uma decisão, não tem nada a ver com o fato de você ter parado de beber, que você estava inchada. Isso foi agora, 15 anos. Faz 15 anos isso. Quando faz 10 anos, mais ou menos. Eu emagreci por causa do jejum, mas depois que você faz o jejum, você volta normalmente, né? Que você vai comendo normal. Mas eu gostei de mim assim. Sabe? Eu gosto do que eu vejo, assim, eu olho no espelho, eu gosto de ser magra. Daí eu fico pensando, eu já tenho quase 60 anos, se eu conseguir ficar mais magra, melhor, porque daqui pra frente você não perde mais peso. Você vai ficando mais difícil para perder peso. Já passei da menopausa e tal. Então eu gosto. Daí todo mundo não quer que eu goste, fica lá fazendo comentário para tirar o meu gosto pela minha magreza. E até isso é preciso ressignificar, porque hoje em dia, sim, você não vê Paola Oliveira, linda, maravilhosa, na Sapucaí, o povo não tava falando que ela tava gorda, Brasil. E a pessoa que eu entendo então, você tá gorda, se tá magra, aí outra tem celulite. Eu só tenho a agradecer aos meus seguidores, porque eles falam que eu tô sempre linda. Eu Ai, engordei 15 quilos depois que eu parei de fumar. 15 não, 10. Mas você tá feliz? Agora eu vou operar. Não, eu me sinto mal. Eu tô com problemas de saúde, eu tô tratando por conta disso. Porque também não adianta. Mas você concorda que se você estivesse bem, tudo bem? Claro. Como Paola. Claro. Todo mundo. Gente, se ela tá feliz daquele jeito, eu entendo perfeitamente. Eu acho que o que interessa é só a saúde. Eu quero também me sentir bem. Porque quando a gente aumenta muito o peso, dá problema de pressão, aumenta a pressão, você fica pré-diabética. Gente, gordura no fígado. Não pode. Tem que cuidar da saúde. E quando você fica magro demais, se você não se cuida também. É a mesma coisa. Daí eu faço exame, tá tudo bem? Eu não vou engordar porque o povo saúde. Eu não vou engordar porque o povo quer, gente. Eu não consigo entender esse negócio. Não entra na minha cabeça. Você engordar porque as pessoas querem, meu Deus. Mas é muito fácil falar o que quer, estando atrás de uma tela.
Então, daí eu não fico Porque a ligando internet muito virou povo, não. meio que terra de ninguém, né? Virou. Então, assim, esse tipo de Porque você ataque, concorda que é mais ele não difícil? acontece só com você que Não, é magra. imagina, acontece com tudo. quem tá um pouquinho acima do peso, acontece com quem, às vezes, deixa uma celebridade que tem uma minúscula celulite, ou que tem um monte de celulite, que é normal, somos E seres que não liga, a humanos, e que pessoa tá não tudo liga de bem. pessoa estar feliz e a pessoa não quer ver o outro feliz. Eu não sei, assim, porque eu acho que... Mas sai falando, Sai né? falando. Eu acho que isso é difícil lidar com esse tipo de coisa com o ser humano. Você não acha, Porque as Maí? pessoas acham que elas podem falar o que elas bem entendem e, infelizmente, nunca falam coisas boas. Nunca. A maioria Só que eu acho não que o fala, maior né? problema são os gatilhos. Porque assim, Exatamente, você, não Keila, sabe quem você está você atingindo. não liga. Eu não, mas Correto. a maioria liga, o povo sofre muito com essas coisas. Agora, né? tem gente que pode cair Até numa se matar. depressão e até Não, se tira a matar. própria E a vida. gente já fez Por isso várias que eu acho- reportagens sobre isso, Sim. E né? por isso que é Anaí? importante o que vocês estão fazendo, porque eu falo, a gente tem o poder da comunicação. Eu tenho falado muito, e tenho começado um trabalho agora, na TV eu faço muito isso, falo muito isso no programa. E tenho feito isso com empresários também. Mentorias ligadas à comunicação. Por quê? Porque dentro das empresas, isso acontece demais também. As pessoas não se respeitam mais. E a maneira como você fala com as pessoas, não é nem o que você fala, é a maneira como você fala com as pessoas que pode despertar o bem ou o mal. E esse negócio de, eu falei sem querer, esse negócio de falar Não sem querer, então existe. pensa para falar, porque ninguém fala sem querer. Entendeu? Então, a gente tem que começar a... Você falou uma coisa certa, eu não ligo mesmo. Tanto que eu respondo todo mundo numa boa. O que incomoda é quando se fala em doença, porque eu acho que a gente tem que ter respeito à saúde das pessoas. Porque Mas da a mesma gente forma não que falam liga, para mim, Keila, falam até para os a outros. página 2, porque aquilo vai incomodando. De mesmo alguma que, forma, que isso né? não mude a sua vida. É mudar sabe? mesmo. Né? Mas não E é um gostoso. ataque gratuito, pra né? Quê? Exatamente. Pra que a Qual é o pessoa vai chegar na sentido sua rede disso? social? É o tempo inteiro É? isso. Então, E uma coisa que você isso falou, muito, por exemplo, muito a minha ruim. mãe sempre falou comigo a vida inteira. Ela sempre falou assim, Tati, a gente... Você pode falar o que você quiser, mas a maneira como você Exatamente. eu tô fala falando pra faz você. toda a diferença. Faz toda a diferença. Até uma não adianta. crítica, dependendo da maneira como você vai falar, você vai entender que aquela pessoa está falando aquilo pro seu bem, pro seu desenvolvimento, para que você cresça e evolua como ser humano, entende? Só que as pessoas Não, é hoje... sincericídio. Qual é o que traz de bom para a vida de uma pessoa você falar que ela é ridícula, que ela é gorda, que ela é feia, Nada. que ela é horrorosa? O que isso vai acrescentar, vai edificar a vida daquela pessoa? Nada. Né? E o que a pessoa que faz isso ganha? E aí, sabe o que eu falo? O que eu penso? Eu acho que diz muito mais sobre quem ataca Quem ataca. do que sobre quem está É. sendo atacado. E a pessoa que verdade. não está feliz. Porque Não tá quem está feliz. feliz, quem está equilibrado, de bem com a vida, não tem essa necessidade. É. E você sabe que hoje eu vejo muito, eu falo muito no programa sobre pessoas que passam, que têm histórias mesmo de transformação, no sentido de pessoas, não é que viveram, do nada aconteceu uma coisa. Pessoas que conseguem aprender a lidar com os problemas sem morrer na praia, sabe? Então, eu percebo que, mesmo quando conta uma história assim, a própria pessoa fala assim, Keila, você não tem, por exemplo, tem um casal que o menino sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E a namorada dele não abandonou ele. Pelo contrário, ela está fazendo tudo para esse menino ficar bem e ele já está melhorando contra tudo e contra todos, inclusive contra a medicina, sabe? Que nem os médicos acreditavam. E ela falou, Keila, ninguém me apoiou. As pessoas, eu saio com ele... Você vai estragar a sua vida agora. Exatamente. Eu saio com ele e as pessoas falam assim, é sua cuidadora? Você vê que não é cuidadora. Eles têm mais ou menos a mesma idade. Aliás, nasceram no mesmo dia, inclusive. Entendeu? 1 ano de diferença. E ela fala, eu não ligo. Mas as pessoas, elas têm o prazer de fazer isso. E eu percebo que quando você faz isso na TV, que você conta histórias que transformam a vida, porque acho que a obrigação da gente é comunicar para transformar. Com certeza. É você agregar alguma coisa. E não falar em troca do like, do que for, entendeu? As pessoas precisam entender isso. Que existem razões para a gente fazer as coisas. É importante falar sobre o Tem que álcool, ter um porque propósito. todo mundo bebe hoje. Difícil você ver uma pessoa que não bebe. Porque é tudo... Hoje em dia, as coisas ruins, elas se tornaram tão normais que hoje você fazer o certo é errado. O errado virou certo e o certo virou errado porque a maioria faz errado. Sim. Tá do Então, avesso, está né? do Tá do avesso. avesso. Então, a obrigação da gente é tentar fazer com que as pessoas entendam que existem caminhos. Porque Perfeito. é muito difícil. Existem As coisas não são caminhos, fáceis. existem sabe? tratamentos, que é possível. Existe tudo que você quiser. É. Depende da tua busca, né? Agora, você já viu aquela experiência com a água? Que experiência? Você pegar um
um recipiente, encheram com água e ficaram falando coisas bonitas. Você é linda. Ai, eu já vi. Eu quero essa que coisa mais você... linda. Te desejo tudo de bom. Você mata a sede. Sem você ninguém vive. Né? Que Deus te abençoe. Que você viva com muita alegria. E puseram para congelar. Ficou cristais maravilhosos. Se formou. Se você procurar no Google, você acha. Vou procurar. E aí pegaram outra água, me dói até de falar. O movimento da água é outro. E falaram só coisas horríveis para ela. Você não vale nada, você é horrorosa. Eu não quero você, né? Você é uma maldição. Para a água. Mentira. Eu queria que olhe o estado que ficou a água quando congelou. Nossa, fica até arrepiada. Então você demais. imagina um ser humano Ouvindo e essas assimilando e coisas. digerindo, né? Porque a gente... Adolescentes que não têm noção, sabe, que estão se formando, que precisam ser validados. Exatamente. É Onde por vai isso que parar? hoje você vê as pessoas... Inclusive a busca esses pela droga. Por desafios, isso né? que é perigoso. Que acaba sendo a fuga. Internet, as Exatamente. fugas todas, Para né? fugir. Por Pra isso que a fugir gente tem que disso. falar muito, o tempo todo, Tem. alertar. Não tem que ter vergonha de... A gente não tem que ter vergonha daquilo que a gente viveu, sabe? E por isso que eu te agradeço muito o fato de você ter compartilhado isso, porque não é fácil. É preciso coragem. Mostrou que A gente que é poderosa mesmo. pra lembra, assim, assumir você fala, isso. poxa vida, né? Quantas Porque eu acredito coisas que você esse poderia- foi o... Dá pra dizer que foi o maior reset da tua vida, assim? Aquele momento que você falou, bom... E você literalmente fez isso, né? Bem no sentido figurado da coisa. Pegou Sim. o botão, desligou, reiniciou a máquina e recomeçou plena. Eu acho que foi Foi aí. o maior reset da sua vida. Porque talvez se eu não tivesse feito dessa forma e mostrado para mim mesma o quanto eu era forte, eu não teria conseguido superar as outras coisas. certeza. Eu acho que sim. Que aí você Que foi acha um que você grande- pode fazer tudo. Você sente que pode fazer E tudo. pode mostrar isso para as pessoas, né? Eu acho que a gente tem esse poder na TV de mostrar que as pessoas conseguem, sabe? Sim, é um alerta. Que é né? difícil, mas que você consegue, que existem caminhos, que você pode buscar ajuda, que sempre tem muita gente ruim, mas sempre vai ter alguém bom que vai estar do seu lado Sempre no tem momento alguém Tem pra que muita estender a gente mão. boa Sempre também. tem muito mais, tem muito mais ser gente humano boa, bom. sabe? Na verdade, tem, É. exatamente, tem muita gente boa. É que, infelizmente, a gente acaba olhando pro lado ruim, né, Anaí? Porque, Infelizmente, né? Infelizmente. A gente absorve muito o que é ruim. A gente tem né? essa Da dificuldade de natureza olhar da pro lado gente. cheio do copo, né? Não, mas é porque é notícia o que é ruim. Por exemplo, na pandemia, né? A gente só ouvia falar das separações, divorciou, não sei o quê, mas quantos casais se acertaram? E tantos projetos, tantas coisas aconteceram, né? Sabe, começaram a se olhar com outros olhos, se uniram, mas não dá notícia. Você sabe que quando eu escolhi o nome do programa, porque quando eu fui para a Rede Gospel, eu apresentava um programa chamado De Bem com a Vida, que era da Bispa Sônia. Então, eu fazia parte de entretenimento do programa que era dela. Depois da pandemia, quando eu ganhei o meu, eu pensava nisso na hora de escolher o nome do programa. Eu pensava, gente, eu queria tanto que as pessoas entendessem que você pode fazer coisas boas, você pode juntar pessoas para você fazer coisas legais. E daí eu escolhi tudo de bom para você. Daí algumas pessoas falavam assim, nossa, mas é muito grande. Eu falava, não, porque normalmente você fala para a pessoa, ai, tudo de bom, ai, vai com Deus, tudo de bom para você. Não sei o quê. Eu falava, não, então vamos fazer de uma forma que as pessoas, que isso soe bem, sabe? Que a gente consiga fazer coisas para as pessoas, que as pessoas tenham essa vontade de dar esse reset, de recomeçar, entendeu? Para entender que é possível, porque tem momentos que as pessoas não acreditam mais que é possível. Sim. Que tem gente que sofre demais, sabe? Você já fez muitas matérias assim, você sabe. Com certeza. Tem pessoas que não têm mais esperança, mas não é porque elas são fracas. É porque a situação é muito pesada. Cansaram. Cansam muito. Tem gente que cansa de Só precisa de recomeçar. alguém ali, né? Pra pegar Só uma precisa de alguém mãozinha falar, pera, assim, olha, calma. pera aí que eu vou te dar uma mão. Vai te dar uma mão. É. Porque às vezes, porque as coisas, a gente cansa também. Por mais forte que você seja, cansa. E tem gente que cansa e que não tem quem ajudar E para quem começar. não tem, né? O seu momento de fraqueza. Você fala, Por isso que a meu gente Deus, tem que agora? fazer as 10 gentilezas diárias. 10. Quais são as Eu 10 faço. pra as gente 10? Se você finalizar? quiser. 10 gentilezas. 10 gentilezas e não é nada grande. É você fazer um café, você está no trabalho, você faz um café, oferece para as pessoas. Dá um sorriso, ouve. dá um bom dia. Nossa, presta, olha. Vou passar a fazer esse exercício. Né? Você faz das muito 10. mais de 10, porque é você olhar, é você falar um bom dia, você elogiar. Sabe? Você. Seria tudo tão mais fácil, né? Compartilhar Porque, uma na verdade, coisa. Poxa, a gente recebe o que emana, né? Se não todo é? mundo fizesse esse exercício,
Ia ser uma troca Vamos fazer. maravilhosa. Faremos. A prática Fica a das 10 dica. gentilezas. Keila, Obrigada, muito Tati. obrigada Obrigada por a esse você. bate-papo. Foi incrível. Muito sucesso Foi um para prazer, vocês. Obrigada por viu, compartilhar a sua Keila? Adorei história. você. Deus abençoe demais vocês. Esse Vocês projeto também. que seja um tempo muito especial para a vida de vocês e vocês possam ajudar muitas pessoas a recomeçar. Amém. A todos Amém? nós. Tem muita gente que precisa da palavra. Com certeza. Precisa sua. Ai, obrigada. Precisa mesmo. Obrigada. E você, obrigada pela companhia, por ter ficado com a gente até aqui. Obrigada à equipe da Zaz Studio, essa equipe maravilhosa, de primeira, com essa baita estrutura. Essa equipe que faz, assim, ó, tudo isso acontecer. Certo? Ai, são tão lindinhos São todos, lindos, né? são lindos, Tem mais lindos. essa ainda, né? É. Vamos complementar essa equipe, ó, que faz o coração bater mais forte. Isso mesmo. Bom, ative o sininho, dê o seu like, Isso. né? Se inscreva no nosso Se canal. inscreve e você sabe, né, que olha... Aquela todo frase fim- aqui que a gente sempre repete aqui no Não final. é legal todo fim? Pode ser um novo começo? Isso. A gente espera até o próximo episódio. Beijo. Beijo. Até lá.